Audiolivro A Resposta, de Kathryn Stockett. Vídeo 10. Narradora Senhorita Skitter. Capítulo 19. É 1963. Era espacial, como estão chamando. Um homem deu a volta na Terra em um foguete. Inventaram uma pílula para que mulheres casadas não precisem ficar grávidas. Uma lata de cerveja se abre com a ajuda de um só dedo, e não com um abridor de latas. E mesmo assim, a casa dos meus pais é tão quente quanto em 1899, o ano em que meu bisavô a construiu. Mamãe, por favor, imploro, quando é que vamos ter ar-condicionado? Sobrevivemos até hoje sem frescor elétrico e não tenho nenhuma intenção de mandar instalar um desses aparelhos horrorosos na minha janela. E assim, à medida que julho avança, sou forçada a sair do meu quarto no sótão para uma cama de armar na varanda dos fundos, que é protegida por tela contra mosquitos. Quando éramos crianças, Constantine costumava dormir aqui fora, com Carlton e comigo no verão, quando mamãe e papai iam para casamentos fora da cidade. Constantine dormia usando uma camisola antiquada, fechada até o pescoço, que descia até os dedos dos pés, mesmo se fizesse tanto calor quanto no Hades. Ela costumava cantar para nós, para pegarmos no sono. A voz dela era tão linda que eu não conseguia entender como nunca tinha tido aulas de canto. Mamãe sempre me havia dito que uma pessoa não consegue aprender nada direito se não tiver aulas decentes. Simplesmente é irreal para mim o fato de que ela estava aqui, bem aqui nesta varanda, e agora não está mais. E ninguém me diz nada. Eu me pergunto se vou tornar a vê-la. Ao lado da cama de armar, minha máquina de escrever repousa sobre uma mesinha de lavanderia esmaltada em branco e enferrujada. Embaixo está minha bolsa vermelha. Pego o lenço de papai e enxugo a testa. Pressiono um pouco de gelo nos pulsos. Até mesmo na varanda, o termômetro da Avery Lumber Company se eleva de 31 para 35 graus, depois para 38. Por sorte, Stuart não vem aqui durante o dia, quando o calor é até mesmo pior. Olho para a máquina de escrever, sem nada para fazer, nada para escrever. As histórias de Minnie já estão terminadas e datilografadas. É um sentimento incômodo. 2 semanas atrás, Abilene me disse que Yulie May, a empregada de Hilly, talvez nos ajudasse, que ela demonstra um pouco mais de interesse a cada vez que Abilene fala com ela. Mas com o assassinato de Medgar Evers e com gente de cor sendo presa e espancada pela polícia, tenho certeza de que está morta de medo. Talvez eu devesse ir até a casa de Hilly e falar eu mesma com Yulie May. Mas não, Abilene está certa. Provavelmente eu a assustaria mais ainda e arruinaria a chance de que temos. Embaixo da casa, os cachorros bocejam, choramingam por causa do calor. Um deles força um latido quando os empregados de papai, 5 negros, estacionam uma caminhonete um pouco adiante. Os homens pulam da caçamba, levantando poeira ao aterrissar no chão. Ficam em pé por um momento, inexpressivos, estupeficados. Aquele que é o chefe esfrega um pano vermelho na testa negra, nos lábios, no pescoço. Está tão indecentemente quente que não entendo como que eles conseguem ficar cozinhando lá fora no sol. Numa rara brisa, minha revista Life sai voando. Audrey Hepburn sorri na capa, sem qualquer gotícula de suor sobre o lábio superior. Eu a apanho e folheio as páginas amassadas, vou até matéria sobre a garota espacial soviética. Já sei o que tem na página seguinte. Embaixo do rosto dela há uma fotografia de Carl Roberts, um professor da escola negro de Pelahatchie, a 60 quilômetros daqui. Em abril, Carl Roberts disse a repórteres de Washington o que significa ser um negro no Mississippi, chamando o governador de um homem patético com a moral de um mendigo. Roberts foi encontrado marcado como gado e enforcado numa nogueira. Mataram Carl Roberts por ter se pronunciado, por ter falado. Penso em como achei que seria fácil 3 meses atrás conseguir uma dúzia de empregadas dispostas a falar comigo. Como se estivessem esperando esse tempo todo para desembuchar suas histórias para uma mulher branca. Como fui burra! Quando não consigo suportar o calor nem mais um segundo, vou me sentar no único lugar fresco de Longleaf. Ligo a ignição e fecho as janelas.
Levanto o vestido até as calcinhas e deixo o golpe de ar me atingir completamente. À medida que reclino a cabeça para trás, o mundo se evapora, tocado pelo cheiro de Freon e pelo couro do Cadillac. Ouço um caminhão se aproximar pela entrada, mas não abro os olhos. Um segundo depois, a porta do passageiro se abre. Nossa, como está bom aqui! Trato de cobrir as pernas com o vestido. O que você está fazendo aqui? Stuart fecha a porta e me dá um beijo rápido na boca. Só tenho alguns minutos, preciso dirigir até o litoral para uma reunião. Quanto tempo você vai ficar lá? 3 dias. Preciso pegar uns caras do Conselho do Petróleo e Gás do Mississippi. Eu queria ter sabido disso antes. Ele estende a mão, pega a minha e eu sorrio. Temos saído 2 vezes por semana há 2 meses, sem contar a noite horrorosa. Acho que isso é pouco tempo no parâmetro das outras moças. Mas é o que de mais longo já aconteceu comigo. E nesse momento me parece também o que de melhor aconteceu. Quer vir? Pergunta ele. Para Biloxi? Agora? Agora, diz ele e coloca a palma da sua mão fresca sobre a minha perna. Como sempre, estremeço um pouco. Olho para baixo, para sua mão e então para cima, para me certificar de que mamãe não está nos espiando. Vamos lá, está muito quente aqui. Vou ficar bem pertinho da praia. Eu rio e a sensação é boa depois de toda a preocupação que passei nas últimas semanas. Você quer dizer juntos? No mesmo quarto? Ele faz que sim. Acha que consegue dar uma fugida? Elizabeth ficaria mortificada do pensamento de dividir o quarto com um homem antes do casamento. Riley diria que sou burra de sequer considerar a possibilidade. Elas se aferraram às suas virgindades com a determinação de crianças que se recusam a dividir os brinquedos. E mesmo assim, eu considero a possibilidade. Stuart chega mais perto. Ele cheira a pinho e a tabaco queimado, sabonetes caros do tipo que minha família jamais usou. Minha mãe teria um ataque, Stuart. Além do mais, eu tenho um monte de coisas para fazer. Mas Deus, como é bom o cheiro dele. Ele olha para mim como quem quer me devorar. E eu estremeço ao ar frio do Cadillac. Tem certeza? Sussurra ele e então beija minha boca. Não tão comedidamente quanto antes. A mão dele ainda está na parte superior da minha coxa e eu me pego me perguntando se ele agia assim com a noiva Patrícia. Sequer sei se foram para a cama juntos. O pensamento deles dois se tocando me deixa enjoada e eu me afasto. Eu não posso, digo. Você sabe que eu não poderia falar a verdade à minha mãe. Ele emite um longo e lamentoso suspiro e eu adoro seu olhar de desapontamento. Agora entendo por que as moças resistem. Por causa desse olhar, pidão. Não minta para ela, diz ele. Você sabe que eu odeio mentiras. Você vai me ligar do hotel? Pergunto. Vou sim, respondeu ele. Me desculpa por ter que ir embora tão rápido. Eu quase me esqueci. Daqui a 3 semanas, no sábado à noite. Minha mãe e meu pai querem que vocês todos venham jantar conosco. Eu me endireito no banco. Nunca me encontrei com os pais dele. O que você quer dizer com vocês todos? Você e seus pais. Vir até a cidade, conhecer a minha família. Mas por que todos nós? Ele dá de ombros. Meus pais querem conhecer seus pais. E eu quero que eles conheçam você. Mas... Desculpe, querida, diz ele e coloca o meu cabelo atrás da orelha. Preciso ir. Ligo para você amanhã à noite, está bem? Faço que sim. Ele issa a si próprio para o calor e se afasta do carro, acenando para o meu pai, que está subindo a alameda poeirenta. Fico sozinha no Cadillac, preocupada. Jantar na casa do senador. Com mamãe fazendo 1000 perguntas, parecendo desesperada pelo meu próprio bem, mencionando fundos de investimentos algodoeiros. 3 longas, excruciantes e tórridas noites depois, sem que eu tenha tido notícia de Yulie May ou outras empregadas, Stuart aparece recém-chegado da sua reunião na costa. Estou cansada de ficar sentada à máquina de escrever, redigindo apenas boletins e a coluna da senhora Myrna. Desço correndo os degraus e ele me abraça como se tivesse passado semanas. Stuart está queimado de sol, sob a camisa branca, cujas costas estão amassadas de dirigir e as mangas arregaçadas. Ele mostra um perpétuo, quase demoníaco sorriso. Nós dois sentamos em lados opostos da sala de estar íntima, olhando um para o outro, enquanto estamos esperando que mamãe vá se deitar. Papai foi dormir quando o sol se pôs. Os olhos de Stuart não desgrudam dos meus enquanto mamãe reclama do calor e comenta que Carlton finalmente encontrou a mulher certa.
E estamos entusiasmados com o jantar com a sua família, Stuart. Por favor, diga à sua mãe. Sim, senhora, com certeza direi. Ele sorri para mim de novo. Tem tantas coisas que eu adoro nele. Ele me olha direto nos olhos quando conversamos. As palmas de suas mãos são calejadas, mas suas unhas são limpas e bem cuidadas. Adoro sentir a barba dele no meu pescoço. E eu estaria mentindo se não admitisse que é bom ter alguém com quem ir a casamentos e festas. Não ter que aguentar o olhar do marido de Elizabeth quando vê que os estou seguindo de novo. O torpor mal-humorado de quando ele precisa carregar meu casaco, além do de Elizabeth. Pegar um drink para mim. De repente aqui está Stuart, aqui em casa. A partir do minuto que ele chega, estou protegida, livre. Mamãe não me critica na frente dele, de medo que ele perceba os meus defeitos. Não pega no meu pé na frente dele, pois sabe que eu reagiria mal, reclamaria. Diminuiria as minhas chances. É tudo um grande jogo para mamãe, mostrar só um dos meus lados. O meu eu verdadeiro não deve aparecer, só quando for tarde demais. Finalmente, às 9h30, mamãe alisa a saia, dobra o cobertor lenta e cuidadosamente, como uma carta guardada com todo carinho. Bem, acho que está na hora de ir para a cama. Vou deixar os jovens sozinhos. Eugênia? Ela faz um sinal com os olhos. Não muito tarde, hein? Sorriu com candura. Maldição, já tenho 23 anos. Claro que não, mamãe. Ela sai e nós continuamos sentados, nos encarando, sorrindo, esperando. Mamãe passa devagar pela cozinha, fecha uma janela, liga a torneira. Alguns segundos se esvai e nós ouvimos o clique da porta do quarto dela se fechando. Stuart se levanta e diz, vem cá. E num pulo, ele está do meu lado e coloca as minhas mãos na sua cintura e beija minha boca como se eu fosse a bebida pela qual ele estivera ansiando o dia todo. E eu ouvi moças contarem que essa sensação é como derreter. Mas eu acho que é mais como se levantar, ficar ainda mais alta e conseguir ver por cima de uma sebe cores que você nunca viu antes. Preciso me forçar e me afastar dele. Tenho coisas para falar. Vem aqui, sente-se. Sentamos um ao lado do outro no sofá. Ele tenta me beijar de novo, mas inclino a cabeça para trás. Tento não ver que o bronzeado dele deixa seus olhos ainda mais azuis, ou que os pelos nos braços estão dourados, clarinhos. Stuart, engulo, me preparando para uma terrível pergunta. Quando você era noivo, seus pais ficaram desapontados quando aconteceu, seja lá o que foi, que aconteceu com Patrícia? Imediatamente uma tensão se forma em torno da sua boca. Ele me olha. Mamãe ficou desapontada. Elas eram bem próximas. Já me arrependo de ter puxado o assunto, mas preciso saber. Quão próximas? Ele lança um olhar pela sala. Você tem algo de beber na casa, Bourbon? Vou até a cozinha e lhe sirvo um copo de garrafa que Pascagoula usa para cozinhar. Depois a preenche com bastante água. Stuart deixou claro na primeira vez que apareceu na minha varanda que a ex-noiva era um assunto desagradável. Mas preciso saber o que foi essa coisa que aconteceu. Não só porque estou curiosa. Nunca tive um namorado, preciso saber no que constitui terminar um namoro para sempre. Preciso saber quantas regras a gente pode quebrar até ser descartada. E para começar, que regras são essas? Então elas eram boas amigas? Pergunto. Vou conhecer a mãe dele daqui a 2 semanas. Mamãe já programou nossa ida a Kennington amanhã para as compras. Ele toma um gole longo e franze o senho. Elas se enfiavam numa sala e trocavam anotações sobre arranjos de flores e sobre quem se casou com quem. Todo e qualquer traço do seu sorriso maroto se foi agora. Mamãe ficou bem abalada depois que tudo desandou. Então, ela vai me comparar com Patrícia? Stuart pisca os olhos para mim por um segundo. Provavelmente. Ótimo, mal posso esperar. Minha mãe só é protetora, só isso. Ela tem medo que eu me machuque novamente. Ele desvia o olhar do meu. Onde está a Patrícia agora? Ela ainda mora aqui ou... Não sei, ela se mudou para a Califórnia. Podemos falar sobre outra coisa agora? Suspiro e largo o meu corpo no sofá. Bem, seus pais pelo menos sabem o que aconteceu? Quero dizer, será que posso saber disso? Pois sinto um rompante de raiva por ele não me contar algo tão importante. Skeeter, eu disse para você, detesto falar.
Mas então ele aperta os dentes. A voz sai mais baixa. Meu pai sabe só parte da história. Minha mãe sabe a verdade, como os pais de Patrícia. E claro, ela sabe. Ele engole de uma vez só o resto da bebida. Ela sabe o que fez, sem dúvida alguma. Stuart, eu só quero saber para não fazer a mesma coisa. Ele olha para mim e tenta rir, mas o som sai como um grunhido. Nem em 1 milhão de anos você faria o que ela fez. O quê? O que ela fez? Skeeter, ele suspira e larga o copo. Eu estou cansada, é melhor eu ir para casa. Na manhã seguinte, entro na cozinha úmida e quente, já temendo o dia que se anuncia. Mamãe está no quarto, preparando para nossa ida às compras em busca de trajes para nós duas, para o jantar nos Whitworth. Estou vestindo calça jeans e uma blusa para fora da calça. Bom dia, Pascagoula. Bom dia, dona Skeeter. Quer seu café de manhã de sempre? Sim, por favor, digo. Pascagoula é pequena e ligeira. Eu disse a ela em junho que gostaria de tomar café preto e torradas com pouca manteiga, e ela nunca mais precisou perguntar. Sob esse aspecto, ela é como Constantine, nunca se esquece de nada em relação a nós. Isso faz eu me perguntar quantos cafés da manhã de mulheres brancas ela tem gravados no cérebro. Eu me pergunto como é passar a vida toda tentando lembrar das preferências das outras pessoas quanto a torradas e farináceos e lençóis. Ela coloca o café na minha frente. Não me entrega ele na mão. Evelyn me explicou que é assim que se faz, porque senão as mãos das duas pessoas podem se tocar. Não me lembro como Constantine fazia. Obrigada, digo, muito obrigada. Ela fica piscando por um momento e sorri ligeiramente. De nada. Percebo que essa foi a primeira vez que agradeci a ela sinceramente. Ela parece desconfortável. Skeeter está pronta? Ouço mamãe chamar lá nos fundos. Grito que sim. Como a torrada e espero que a gente consiga terminar rapidamente a sair das compras. Tenho 10 anos a mais do que a idade em que minha mãe ainda poderia escolher roupas para mim. Vejo que Pascagoula está junto à pia me observando. Ela desvia o olhar quando olho para ela. Folhei o Jackson Journal que está em cima da mesa. Minha próxima coluna da senhora Myrna só vai sair na segunda-feira que vem, desvendando o mistério das manchas de água em madeira. Na seção de notícias nacionais, há um artigo sobre um novo remédio, Valium, é como estão chamando, para ajudar as mulheres a suportarem os desafios cotidianos. Deus, eu bem que poderia tomar umas 10 dessas pílulas agora. Levanto os olhos e, surpresa, vejo Pascagoula parado ao meu lado. Você precisa de alguma coisa, Pascagoula? Pergunto. Preciso dizer uma coisa para a senhorita, dona Skeeter. Uma coisa sobre... Você não pode usar macacão na Kennington, diz mamãe, junto à porta de entrada. Feito vapor, Pascagoula desaparece do meu lado. Está de volta junto à pia, esticando um pedaço de mangueira de borracha preta da torneira até a máquina de lavar louças. Suba e vista alguma coisa apropriada. Mãe, estou vestida com isto. Qual o objetivo de se arrumar para ir comprar roupas novas? Eugênia, por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Mamãe volta para o quarto, mas sei que as coisas não vão terminar por aí. O zumbido da máquina de lavar louças enche o cômodo. O chão vibra sob os meus pés descalços e a vibração é tranquilizante, alta o suficiente para esconder uma conversa. Olho Pascagoula junto à pia. Você queria me dizer alguma coisa, Pascagoula? Pergunto. Ela lança um olhar para a porta. Ela é bem pequena, praticamente metade da minha altura. Seu jeito é muito tímido e abaixo a cabeça ao falar com ela. Ela se aproxima um pouco. Yulie May é minha prima, fala Pascagoula acima do som da máquina. Ela está sussurrando, mas não tem nada de tímido no tom da sua voz agora. Eu não sabia disso. A gente é bem próxima e ela vai na minha casa um final de semana sim e outro não para ver como eu tô. Ela me contou o que a senhorita está fazendo. Ela aperta os olhos e penso que está prestes a me dizer para deixar a prima dela em paz. Nós estamos mudando os nomes. Ela contou isso para você, não? Não quero arranjar problemas para ninguém. Ela me disse que vai ajudar a senhorita no sábado. Tentou ligar para a Evelyn, mas não achou ela. Eu queria ter avisado a senhorita antes, mas... De novo ela lança um olhar para a porta. Estou estupefata. Ela vai mesmo? Eu me levanto. Apesar do meu bom senso, não consigo deixar de convidá-lo. Pascagoula, você também quer me ajudar com as histórias?
Ela me lança um olhar longo e inabalável. A senhorita quer dizer contar como é trabalhar para sua mãe? Olhamos uma para a outra, pensando provavelmente a mesma coisa. O desconforto dela falando, o meu desconforto ouvindo. Não sobre a minha mãe, respondo rapidamente. Outros empregos, outros lugares que você tenha trabalhado antes daqui. Esse é meu primeiro trabalho como doméstica. Eu costumava trabalhar no lar das senhoras, servindo almoço, antes dele ser transferido para Fleetwood. Você quer dizer que minha mãe não se importou de este ser seu primeiro emprego numa casa? Pascoagola olha para o linóleo vermelho do chão da cozinha, tímida de novo. Ninguém mais queria trabalhar para ela, diz. Não depois do que aconteceu com Constantine. Com cuidado coloco a mão sobre a mesa. O que você achou do que aconteceu? O rosto de Pascoagola perde toda a expressão. Ela pisca algumas vezes, claramente entendendo a minha intenção. Não sei de nada. Eu só queria dizer para a senhorita que Yulie May disse. Ela vai até o refrigerador, abre e se inclina lá para dentro. Eu dou um longo e profundo suspiro. Uma coisa de cada vez. Fazer compras com a minha mãe não é tão insuportável quanto costumava ser. Provavelmente porque estou muito bem-humorada por ter tido notícias de Yulie May. Mamãe fica sentada numa cadeira no provador e eu escolho o primeiro traje social que experimentei, de popelina azul clara com um casaquinho de gola careca. Deixamos na loja para que aumentem a bainha. Fico surpresa ao ver que mamãe não experimenta nada. Depois de apenas 1h30, ela diz que está cansada. Então volto dirigindo até Longleaf. Mamãe vai direto para o quarto para tirar uma soneca. Quando chegamos em casa, ligo para a casa de Elizabeth com o coração aos pulos. Mas é a Elizabeth quem atende o telefone. Não tenho coragem de pedir para falar com Abeline. Depois do susto da bolsa, prometi a mim mesma que seria mais cuidadosa. Então espero até a noite com a esperança de que Abeline esteja em casa. Eu me sento na lata de farinha, os dedos brincando com um saco de arroz. Ela responde no primeiro toque. Ela vai nos ajudar, Abeline. Yulie May disse que sim. Disse o quê? Quando você descobriu? Hoje à tarde, Pascoagola me disse. Yulie May não conseguia falar com você. Senhor, meu telefone foi cortado porque estou curta de dinheiro esse mês. Você falou com Yulie May? Não, pensei que seria melhor você falar com ela antes. O estranho é que liguei para a casa da dona Hillion hoje à tarde, da casa da dona Lifford. Mas ela disse que Yulie May não trabalha mais lá e desligou. Andei perguntando por aí, mas ninguém sabe de nada. Hilly a demitiu? Não sei, eu estava esperando que ela tivesse pedido demissão. Vou ligar para Hilly e descobrir. Deus, espero que ela esteja bem. E agora que meu telefone está funcionando de novo, vou continuar tentando falar com Yulie May. Ligo 4 vezes para a casa de Hilly, mas o telefone só chama. Finalmente ligo para a casa de Elizabeth e ela me diz que Hilly foi para Port Gibson passar a noite, que o pai de William está doente. Aconteceu alguma coisa com a empregada dela? Pergunto tão casualmente quanto possível. Ela mencionou, sim, alguma coisa sobre Yulie May, mas então disse que estava atrasada e que precisava levar as bagagens para o carro. Passo o resto da noite na varanda atrás da casa, ensaiando perguntas, nervosa por causa das histórias de que Yulie May pode contar sobre Hilly. Apesar das nossas diferenças, Hilly ainda é uma das minhas amigas mais próximas. Mas o livro, agora que está andando novamente, é mais importante do que tudo. À meia-noite me deito na cama de armar. Os grilos cantam no lado de fora da tela. Deixo meu corpo afundar no colchão fino contra as molas. Meus pés sobram na ponta da cama de armar. Dançam nervosamente, aliviados pela primeira vez em meses. Não é uma dúzia de empregadas, mas é uma a mais. No dia seguinte, estou sentada em frente à TV, assistindo ao noticiário do meio-dia. Charles Warren está me dizendo que 60 soldados americanos foram mortos no Vietnã. Parece tão triste. 60 homens, num lugar muito distante de seus entes queridos, precisaram morrer. Acho que é por causa de Stuart que isso me incomoda tanto, mas Charles Warren parece lugubremente entusiasmado com tudo. Pego um cigarro, mas torno a guardá-lo no maço. Tento não fumar, mas estou nervosa por causa de hoje à noite. Mamãe está me enchendo a paciência por eu fumar, e sei que deveria parar, mas não é uma coisa que vai me matar. Eu queria fazer mais perguntas a Pascoagola sobre o que Yulie May disse,
mas Pascoagola ligou hoje de manhã e disse que estava com um problema que só conseguiria vir à tarde. Posso ouvir mamãe na varanda dos fundos ajudando Jameso a fazer sorvete. Mesmo na frente da casa, posso ouvir o barulho do gelo sendo quebrado, do sal sendo esmagado. O som é delicioso. Me dá vontade de tomar sorvete agora mesmo, mas vai demorar horas até ficar pronto. Claro, ninguém faz sorvete ao meio-dia de um dia quente. É uma tarefa para a noite, mas mamãe enfiou na cabeça de fazer sorvete de pêssego, e o calor que se dane. Vou até a varanda dos fundos e olho. A enorme máquina prateada está gelada e suada. O chão da varanda vibra. Jameso está sentado em um balde emborcado, com as pernas abertas, abraçando a máquina, girando a manivela de madeira com as mãos enfiadas em luvas. Vapor se levanta do recipiente de gelo seco. Pascoagola já chegou? Pergunta mamãe, colocando mais nata na máquina. Ainda não, respondo. Mamãe está suando. Ela puxa uma mecha solta de cabelo para trás da orelha. Deixa eu colocar um pouco de nata, mamãe. Parece que a senhora está com calor. Você não vai fazer direito, eu preciso fazer, diz e faz sinal para eu entrar na casa. No noticiário, Roger Sticker está relatando os acontecimentos na frente da agência de correios de Jackson com o mesmo sorriso estúpido do repórter de guerra. Este sistema moderno de codificação postal é chamado CCCEP. É isso aí, eu disse CCCEP, 5 números a serem escritos na parte inferior do seu envelope. Ele está exibindo uma carta mostrando onde os números devem ser escritos. Um homem desdentado, usando macacão, diz: "Ninguém vai usar esses números. O povo ainda está tentando se acostumar com o telefone." Ouço a porta da frente se fechar. 1 minuto se passa e Pascoagola entra na sala de estar. A mamãe está lá na varanda dos fundos, digo, mas Pascoagola não sorri, nem levanta a cabeça para me olhar nos olhos. Ela só me entrega um pequeno envelope. Ela ia colocar no correio, mas falei que era melhor eu trazer para a senhorita. O envelope está endereçado a mim, sem nome de remetente. Certamente sem número de CEP. Pascoagola sai caminhando em direção à varanda dos fundos. Abro a carta. A caligrafia é em caneta preta, escrita sobre as linhas azuis e paralelas de papel pautado. Prezada senhorita Skitter, quero que a senhorita saiba como lamento não poder lhe ajudar com as histórias, mas agora não posso. E quero ser eu a lhe dizer por quê. Como a senhorita sabe, eu trabalhava para uma amiga sua. Eu não gostava de trabalhar para ela e muitas vezes quis pedir demissão, mas tinha medo. Eu tinha medo de nunca mais conseguir nenhum emprego quando ela falasse de mim. A senhorita provavelmente não sabe que, depois de terminar a escola secundária, fui para a faculdade. Eu teria me formado, só que decidi me casar. É um dos meus poucos arrependimentos na vida não ter obtido meu diploma universitário. Mas tenho 2 meninos gêmeos que fazem tudo valer a pena. Durante 10 anos, meu marido e eu economizamos nosso dinheiro para mandá-los para Tougaloo College. Mas não importava o quanto trabalhássemos, não tínhamos o suficiente para 2. Meus meninos são igualmente espertos, igualmente sedentos por educação. Mas só tínhamos dinheiro para um. E eu lhe pergunto: como é que você escolhe qual dos seus filhos deve ir para a faculdade e qual deve arranjar um emprego espalhando piche? Como é que você diz para um que você o ama tanto quanto o outro, mas decidiu que não vai ser ele quem vai ter uma chance na vida? Não se faz isso. Você encontra uma maneira de tornar a coisa possível, qualquer maneira que seja. Acho que a senhorita pode ler esta carta como uma carta de confissão de culpa. Eu roubei daquela mulher um anel de rubi feioso, esperando que cobrisse os custos universitários restantes. Algo que ela nunca usou e que eu sentia que ela me devia por tudo que eu havia passado trabalhando para ela. Claro que agora nenhum dos meus meninos vai para a faculdade. O valor da multa do tribunal chega quase ao que havíamos poupado. Sinceramente, Yulie May Kruckle, Pavilhão Feminino 9, Penitenciária Estadual do Mississippi. A penitenciária. Estremeço. Olho ao redor, procurando por Pascoagola, mas ela saiu do cômodo. Quero perguntar a ela quando isso aconteceu, como aconteceu tão rápido, droga. O que pode ser feito? Mas Pascoagola foi lá para fora para ajudar mamãe. Não podemos falar lá fora. Estou me sentindo enjoada, com náuseas. Desligo a televisão.
Penso em Yulie May sentada numa cela de prisão, escrevendo essa carta. Aposto que sei mesmo a que anel Yulie May está se referindo. A mãe de Hilly deu a ela pelo aniversário de 18 anos. Hilly mandou fazer uma avaliação há alguns anos atrás e descobriu que o anel sequer era de rubi. Era só uma granada, quase não vale nada. Hilly nunca mais usou o anel. Minhas mãos se fecham. O som do sorvete sendo batido lá fora parece o de ossos sendo esmigalhados. Vou até a cozinha para esperar por Pascoagola, esperar por respostas. Vou falar sobre isso com o papai. Vou ver se tem algo que ele possa fazer. Se ele conhece algum advogado que estaria disposto a ajudá-la. Naquela noite, subo os degraus que levam até a porta de Abilene, às 8 em ponto. Essa deveria ser a primeira entrevista com Yulie May. E mesmo sabendo que ela não vai acontecer, decidi vir. Está chovendo e ventando muito forte, de forma que aperto bem minha capa de chuva contra o meu corpo e contra a bolsa. Pensei em ligar para Abilene para conversar sobre a situação, mas não consegui reunir a coragem necessária. Em vez disso, praticamente arrastei Pascoagola até o meu quarto para a mamãe não nos ver conversando e perguntar tudo a ela depois. Yulie May pegou um advogado muito bom, disse Pascoagola. Mas todo mundo estava dizendo que a mulher do juiz é amiga da dona Holbrook e que uma sentença normal seria 6 meses por furto, mas a dona Holbrook, bem, ela conseguiu 4 anos. O julgamento estava feito antes mesmo de começar. Eu posso falar com o papai. Ele poderia tentar arranjar um advogado branco. Pascoagola balança a cabeça e diz: esse era um advogado branco. Bato a porta de Abilene e sinto uma enxurrada de vergonha. Eu não devia estar pensando nos meus próprios problemas agora que Yulie May está na prisão, mas sei o que isso significa para o livro. Se as empregadas estavam com medo de nos ajudar ontem, hoje tenho certeza que estão apavoradas. A porta se abre e um homem negro fica parado à minha frente, olhando para mim. Seu colarinho branco de clérigo reluz. Não dá para enxergar o chão. Abilene levou as cadeiras da cozinha para a sala, mas a maioria das pessoas está de pé. Vejo Minnie num dos cantos, ainda de uniforme. Ao lado dela reconheço Luvênia, empregada de Luane Toppleton. Mas todos os demais são estranhos para mim. Oi, dona Skeeter, sussurra Abilene. Ela ainda está usando o uniforme branco e os sapatos brancos ortopédicos. Será que eu aponto atrás de mim? Eu volto mais tarde, sussurro. Abilene balança a cabeça. Uma coisa terrível aconteceu com Yulie May. Eu sei, digo. O cômodo está em silêncio, exceto por alguns pigarros, o rangindo de uma cadeira. Livros de hinos religiosos estão empilhados sobre uma mesinha baixa de madeira. Só fiquei sabendo hoje, diz Abilene. Ela foi presa na segunda-feira, levada para a penitenciária na terça. Dizem que o julgamento todo só levou 15 minutos. Ela me mandou uma carta, digo. Ela falou nos filhos. Pascoagola me entregou. Ela contou que estavam faltando só $77 para pagar a matrícula. Ela pediu um empréstimo para a dona Hilly, sabe? Disse que pagaria de volta um pouco a cada semana. Mas a dona Hilly disse que não. Que um cristão de verdade não faz caridade a quem está bem e saudável. Disse que é mais solidário deixar as pessoas resolverem as coisas sozinhas. Jesus, consigo imaginar Hilly fazendo esse maldito discurso. Mal consigo olhar Abilene no rosto. Mas as igrejas se uniram. Vão mandar os 2 rapazes para a faculdade. O cômodo está num silêncio sepulcral, exceto por Abilene e pelo meu sussurro. Acha que há algo que eu possa fazer? Ajudar de alguma maneira? Dinheiro ou... Não, a igreja já traçou um plano para pagar o advogado, para ficar com ele até ela poder pedir liberdade condicional. Abilene deixa a cabeça pender para o lado. Tenho certeza de que é de tristeza por Yulie May, mas desconfio que ela também sabe que o livro acabou. Eles já vão ser estudantes seniores quando ela for solta. A corte deu uma sentença de 4 anos e uma multa de $500. Sinto muito, Abilene, digo. Olho ao redor para as pessoas na sala com as cabeças caídas, como se o olhar para mim pudesse queimá-las. Olho para baixo. É má essa mulher. Minnie rosna do outro lado do sofá e eu estremeço esperando que ela não esteja se referindo a mim. Hilly Holbrook
Foi mandada para cá pelo demônio para estragar o maior número possível de vidas. Minnie enxuga o nariz com a manga do uniforme. Minnie, está tudo bem, diz o reverendo. Vamos descobrir alguma coisa que possamos fazer para ela. Olho para as caras amarradas, me perguntando que coisa seria essa. O cômodo se torna insuportavelmente quieto de novo. O ar está quente e cheira a café queimado. Sinto uma profunda singularidade aqui, em um lugar onde quase aprendi a me sentir confortável. Sinto a onda quente do ódio e da culpa. O reverendo careca enxuga os olhos com um lenço. Obrigado, Evelyn, por nos receber na sua casa para rezar. As pessoas começam a se movimentar, dizendo boa noite umas às outras, com solenes sinais de cabeça. Bolsas são apanhadas, chapéus são colocados na cabeça. O reverendo abre a porta, deixando entrar o ar úmido lá de fora. Uma mulher com cabelos crespos e grisalhos e um casaco preto o segue de perto, mas então para bem em frente de onde estou abraçada à minha bolsa. A capa de chuva dela se abre e revela um uniforme branco. Dona Skeeter, diz ela sem sorrir. Vou ajudar a senhorita com as histórias. Eu me viro e olho para Evelyn. Suas sobrancelhas se arqueiam, sua boca se abre. Eu me viro de volta para a mulher, mas ela já está saindo pela porta. Eu vou ajudar, Dona Skeeter. É outra mulher quem fala, alta e magra, com o mesmo olhar calmo da primeira. Ah, obrigada, digo. Eu também, Dona Skeeter. Vou ajudar. Uma mulher vestida num casaco vermelho passa caminhando rápido, sem me olhar nos olhos. Depois da seguinte, começo a contar. 5, 6, 7. Aceno a cabeça para elas. Não posso dizer mais nada além de obrigada, obrigada, sim, obrigada para cada uma. Meu alívio é amargo. Foi preciso o encarceramento de Willie May para nos levar a isso. 8, 9, 10, 11. Ninguém está sorrindo quando diz que quer ajudar. A sala se esvazia, exceto por Minnie. Ela está de pé no canto mais distante, os braços dobrados em cima do peito. Quando todo mundo se foi, ela levanta os olhos e nossos olhares se cruzam por um segundo ou menos. Então ela olha para as cortinas marrons presas com cuidado sobre as janelas. Mas eu vejo um movimento nos seus lábios, um esboço de doçura por baixo da raiva. Foi Minnie quem fez aquilo acontecer. Com todo mundo viajando, nosso grupo não joga bridge há um mês. Na quarta-feira nos encontramos na casa de Luanne Templeton, nos cumprimentamos com tapinhas amistosos e que bom ver você. Luanne, coitadinha, de manga comprida nesse calor. É o eczema de novo? Pergunta Elizabeth, pois Luanne está usando um vestido cinza de lã no auge do verão. Luanne olha para o próprio colo, claramente constrangida. Sim, está piorando. Mas não suporto encostar em Hilly quando ela vem me cumprimentar. Quando recuo o abraço, ela faz que não percebeu. Mas, durante o jogo, ela não para de me observar de relance. O que você vai fazer? Pergunta Elizabeth a Hilly. Você pode levar as crianças lá para casa quando quiser, mas, bem... Antes do encontro do clube de bridge, Hilly deixou Heather e William na casa de Elizabeth para Evelyn cuidar enquanto jogamos bridge. Mas já compreendi a mensagem no sorriso amarelo de Elizabeth. Ela venera Hilly, mas não dividiria a empregada com ninguém. Eu sabia que aquela moça era uma ladra no dia em que ela começou lá em casa. Enquanto nos conta a história de Willie May, Hilly faz um grande círculo no ar com o dedo para indicar uma pedra enorme, o valor inimaginável do rubi. Peguei ela levando leite com prazo de validade vencido para casa. É assim que começa, sabem? Primeiro é sabão em pó, depois começam a roubar as toalhas e casacos. Quando você se dá conta, estão levando as joias de família para empenhar e comprar bebida. Deus sabe mais o que ela roubou. Eu me controlo para não quebrar cada um dos seus dedos, mas consigo segurar a língua. Deixar ela pensar que está tudo bem. É mais seguro para todo mundo. Depois do jogo, volto correndo para Longleaf, a fim de me preparar para ir à casa de Evelyn, aliviada que não há ninguém em casa. Dou uma passada rápida nos recados que Pascoal anotou para mim. Patsy, minha parceira de jogar tênis, Celia Foote, a quem mal conheço. Por que a mulher de Johnny Foote ligaria para mim? Minnie fez eu jurar que jamais ligaria de volta para ela, e não tenho tempo para pensar nisso agora. Preciso me aprontar para as entrevistas. Eu me sento à mesa da cozinha de Evelyn às 6 em ponto.
Combinamos que virei quase todas as noites, até termos terminado. A cada 2 dias, uma nova mulher de cor vai bater a porta dos fundos da casa de Eibelin e sentar à mesa de jantar junto comigo. Me contaram as suas histórias. 11 empregadas concordaram em conversar conosco, sem contar Eibelin e Minnie. Isso dá um total de 13, e a senhora Stein pediu uma dúzia, então acho que estamos com sorte. Eibelin fica no fundo da cozinha ouvindo. O nome da primeira empregada é Alice. Não pergunto o sobrenome de ninguém. Explico a Alice que o projeto é uma coletânea de histórias reais sobre empregadas e suas experiências de trabalhar para famílias brancas. Entrego a ela um envelope com $40 que guardei da coluna da senhora Mirna, da minha mesada e do dinheiro que mamãe várias vezes enfiou nas minhas mãos para eu gastar no Instituto de Beleza, sem que eu nunca tivesse ido. Tem uma boa chance de que não chegue a ser publicado. Digo a cada uma individualmente. E mesmo se for, vai render muito pouco dinheiro. Baixo os olhos da primeira vez que eu digo isso, envergonhada, não sei bem porquê. Por ser branca, sinto que é meu dever ajudá-las. Eibelin deixou isso bem claro, dizem várias. Não é por dinheiro que estou participando. Eu lhes repito algo que já foi decidido entre elas, que elas precisam manter em segredo a sua identidade para todas as pessoas fora do grupo. Os nomes serão trocados no papel, assim como também serão trocados os nomes da cidade e das famílias para as quais elas trabalharam. Eu bem que gostaria de acrescentar sorrateiramente, como uma última pergunta. Por falar nisso, você conheceu Constantine Bates? Mas tenho certeza de que Eibelin me diria que não é uma boa ideia. Ela já tem bastante medo do jeito que as coisas estão. Agora, com Eula, vai ser como abrir um marisco morto. Eibelin me prepara antes de cada entrevista. Ela tem tanto medo quanto eu de que eu as assuste antes de a entrevista começar. Não fique frustrada se ela não falar muito. Eula, o marisco morto, começa a falar antes mesmo de sentar na cadeira, antes de eu explicar qualquer coisa, e não para até às 10 da noite. Quando pedi um aumento, eles me deram. Quando precisei comprar uma casa, eles compraram uma para mim. Dr. Tucker veio em pessoa até a minha casa e tirou uma bala do braço do meu marido porque ele ficou com medo de Henry pegar alguma coisa no Hospital dos Negros. Trabalho para o Dr. Tucker e para a Dona Cici há 44 anos. Eles são bons para mim. Lavo o cabelo dela todas as sextas-feiras. Nunca vi aquela mulher lavar o próprio cabelo. Ela para pela primeira vez na noite, parece solitária e preocupada. Se eu morrer antes dela, não sei o que é que a Dona Cici vai fazer para lavar o cabelo. Eu me esforço para não sorrir muito afobadamente. Não quero parecer suspeita. Alice, Fanny Amos e Winnie são tímidas. Precisam ser incentivadas. Não levantam os olhos do colo. Flora Lu e Cleontine parecem encarar as portas e deixam as palavras cair enquanto datilografam o mais rápido possível, pedindo a cada 5 minutos para, por favor, irem mais devagar. Muitas histórias são tristes, amargas. Eu esperava por isso. Mas há um número surpreendente de histórias positivas também. Todas as mulheres, em algum momento, olham para Eibelin, como que perguntando: tem certeza? Posso mesmo contar isso para uma mulher branca? Eibelin, o que vai acontecer se isso for impresso e as pessoas descobrirem quem é a gente? Pergunta a tímida Winnie. O que acha que vão fazer com a gente? Nossos olhos formam um triângulo na cozinha, cada uma olhando para a outra. Respiro fundo, pronta para tranquilizá-la, dizendo que estamos sendo muito cuidadosas. O primo do meu marido. Arrancaram a língua dele. Foi há algum tempo, por ter falado com umas pessoas de Washington sobre a clã. Acha que vão arrancar as nossas línguas? Por falar com a senhorita? Não sei o que dizer. Línguas. Deus, isso não tinha passado pela minha cabeça. Só prisão e talvez acusações falsas ou multas. Nós estamos sendo extremamente cuidadosas, digo, mas as palavras saem fracas e pouco convincentes. Olho para Eibelin, mas ela também parece preocupada. A gente só vai saber quando chegar a hora, Winnie, diz Eibelin com calma. Mas não vai ser como você vê no noticiário. Uma mulher branca faz as coisas de um jeito diferente de um homem branco. Olho para Eibelin. Ela nunca compartilhou comigo os detalhes do que ela acha que vai acontecer. Quero mudar de assunto. Não vai nos fazer bem falar sobre isso. Não, Winnie balança a cabeça. Acho que não.
Na verdade, uma mulher branca pode fazer as coisas de um jeito pior. Aonde você está indo? Grita mamãe da sala de estar íntima. Estou carregando minha bolsa e as chaves da caminhonete. Eu me dirijo para a porta sem parar. Para o cinema, grito. Você foi ao cinema na noite passada. Vem aqui, Eugênia. Recuo uma parte do caminho e fico parada no vão da porta. A úlcera da minha mãe está piorando. No jantar, ela não tem comido nada a não ser caldo de galinha e me sinto mal por ela. Papai foi se deitar já faz 1 hora, mas não posso ficar lhe fazendo companhia. Sinto muito, mamãe, estou atrasada. A senhora quer que eu lhe traga alguma coisa? Que filme? E com quem? Você saiu quase todas as noites essa semana. Só umas moças. Chegam em casa às 10 horas. A senhora está bem? Estou bem, suspira ela. Vá então. Eu me dirijo para o carro, me sentindo culpada, porque estou deixando mamãe sozinha quando ela não está se sentindo bem. Graças a Deus, Stuart está no Texas, porque duvido que eu conseguisse mentir para ele tão facilmente. Quando ele veio me ver há 3 noites, ficamos sentados no balanço da varanda ouvindo os grilos. Eu estava tão cansada de ter ficado trabalhando até tarde da noite anterior que mal conseguia manter os olhos abertos, mas não queria que ele fosse embora. Deitei a cabeça no colo dele, ergui o braço e esfreguei a mão contra os pelos da sua barba. Quando é que você vai deixar eu ler alguma coisa do que você escreveu? Perguntou ele. Você pode ler a coluna da senhora Mirna. Fiz um texto ótimo sobre bolor na semana passada. Ele sorriu e balançou a cabeça. Não, quero dizer que quero ler o que você está pensando. Tenho certeza de que não é sobre cuidados domésticos. Eu me perguntei então se ele sabia que eu estava escondendo algo. Me assustei de pensar que ele pudesse descobrir sobre as histórias das empregadas e fiquei maravilhada por ele ter se interessado. Quando você estiver pronta, não vou pressioná-la, diz ele. Talvez um dia eu deixe você ler. Falei sentindo meus olhos se fecharem. Durma, meu bem, disse ele, tirando o cabelo de cima do meu rosto. Deixe só eu ficar um pouco aqui sentado com você. Com Stuart fora da cidade pelos próximos 6 dias, posso me concentrar unicamente nas entrevistas. Vou até a casa de Evelyn todas as noites, tão nervosa quanto da primeira vez. As mulheres são altas, baixas, pretas com asfalto ou marrom caramelo. Se sua pele é clara demais, me disseram, você nunca vai ser contratada. Quanto mais preta, melhor. A conversa, às vezes, se torna um pouco mundana, com reclamações sobre salários baixos, jornada de trabalho muito longa, crianças mal criadas. Mas então há histórias sobre bebês brancos morrendo nos braços delas. Aquele olhar tranquilo e vazio nos olhinhos azuis e parados. Olivia era o nome dela. Um neném bem pequenininho, com a mãozinha segurando meu dedo, respirando com tanta dificuldade, diz Fanny Amos, nossa 4ª entrevistada. A mãe dela nem estava em casa. Tinha ido comprar uma pomada. Era só eu e o pai. Ele não me deixava largar ela. Disse que era para eu segurar ela até o médico chegar. O neném ficou gelado nos meus braços. Há um ódio aberto contra as mulheres brancas. Há um amor inexplicável. Fay Belle, já um pouco paralisada e com a pele acinzentada, não consegue lembrar a própria idade. Suas histórias se desdobram como um lençol macio. Ela se lembra de esconder em um baú com uma garotinha branca enquanto os soldados yankees marchavam casa adentro. 20 anos atrás, tomou nos braços essa mesma garotinha branca. Então, uma velha senhora, quando ela morreu. Cada uma professou a outra seu amor de melhor amiga. Juraram que a morte não mudaria isso, que cor não significava nada. O neto da mulher branca ainda paga o aluguel de Fay Belle. Quando está se sentindo bem, Fay Belle às vezes vai até a casa do rapaz e limpa a sua cozinha. Luvênia é a minha 5ª entrevistada. Ela é empregada de Luane Templeton e a reconheço de me servir no clube de bridge. Luvênia me conta que seu neto, Robert, foi cegado no início deste ano por um homem branco, porque usou um banheiro de brancos. Lembro de ter lido isso nos jornais, enquanto Luvênia balança a cabeça, esperando que eu e a máquina de escrever a alcancemos. Não há raiva alguma na sua voz. Fico sabendo que Luane, que até então achava sem graça e insípida, e para quem nunca dei muita atenção, concedeu a Luvênia 2 semanas de folga remunerada para que ela pudesse cuidar do neto. 7 vezes levou panelas de comidas até a casa de Luvênia nessas 2 semanas.
Ela tinha levado Luvênia correndo até o Hospital dos Negros quando chegaram notícias sobre Robert e esperou lá 6 horas com ela, até que a cirurgia tivesse terminado. Luane nunca mencionou isso para nenhuma de nós, e entendo perfeitamente por quê. Histórias furiosas brotam de homens brancos que tentaram tocá-las. Winnie conta que foi forçada inúmeras vezes. Cleontine disse que se debateu até tirar sangue do rosto do agressor e que ele nunca mais tentou. Mas a dicotomia de amor e desprezo vivendo lado a lado é o que me surpreende. A maioria é convidada para casamento das crianças brancas, mas só se for de uniforme. Essas coisas eu já sei. No entanto, ouvi-las da boca das pessoas de cor é como ouvi-las pela primeira vez. Ficamos vários minutos sem dizer nada depois que Gretchen vai embora. Vamos seguir em frente, diz Evelyn. Não precisamos contar essa aí. Gretchen é prima de primeiro grau de Yulie May. Ela compareceu à reunião que aconteceu na casa de Evelyn semanas atrás para rezar por Yulie May, mas pertence a outra igreja. Não entendo por que ela concordou se... Quero ir para casa. Os músculos do meu braço se enrijeceram. Meus dedos estão tremendo de datilografar e de ouvir as palavras de Gretchen. Desculpa, eu não fazia ideia que ela ia fazer isso. Não é culpa sua, digo. Quero lhe perguntar quanto do que Gretchen falou é verdade, mas não consigo. Não consigo olhar para o rosto de Evelyn. Eu havia explicado as regras para Gretchen exatamente como fizera para as outras. Gretchen se recostara na cadeira. Achei que ela estava pensando numa história para contar, mas ela disse: olhe só para você. Outra mulher branca tentando lucrar $1 com os negros. Olhei para Evelyn sem ter certeza de como responder ao que ela acabara de dizer. Será que eu não tinha sido clara quanto à parte do dinheiro? Evelyn virou a cabeça, como se não tivesse certeza de ter ouvido bem. Você acha que alguém algum dia vai ler isso? Gretchen ria. Ela estava bem arrumada no seu uniforme, usava batom do mesmo tom de rosa que eu e as minhas amigas usamos. Era jovem. Falava pronunciando bem as palavras e com calma, como um branco. Não sei bem porquê, mas isso só piorou as coisas. Todas as mulheres de cor que você entrevistou, elas foram muito gentis, não foram? Sim, respondi, muito gentis. Gretchen me fitou nos olhos. Elas odeiam você. Você sabe disso, não é? Odeiam tudo em você. Você é muito burra em achar que está fazendo um favor a elas. Você não precisa participar, disse eu. Você se ofereceu. Sabe qual foi a melhor coisa que uma mulher branca já fez por mim? Me dar o bico do seu pão. As mulheres de cor que estão vindo aqui, elas estão só pregando uma peça em você. Elas nunca vão lhe dizer a verdade, senhorita. Você não tem ideia do que as outras mulheres me disseram. Falei. Fiquei surpresa em ver como eu era forte em minha fúria e a facilidade com que brotou. Diga, senhorita. Diga a palavra que você pensa cada vez que uma de nós entra pela porta. Negra. Evelyn se levantou do banquinho onde estava sentada. Já basta, Gretchen. Vá para casa. E sabe do que mais, Evelyn? Você é burra como ela, disse Gretchen. Fiquei chocada ao ver Evelyn aprontar para a porta e dizer: saia já da minha casa. Gretchen foi embora, mas através da porta de tela, ela me dirigiu um olhar tão furioso que me deu calafrios. 2 noites depois, sentei à mesa com Kelly. Ela tem cabelo crespo, quase todo grisalho. Está com 67 anos de idade e ainda usa uniforme. É gorda e pesada e quase não cabe na cadeira. Ainda estou nervosa por causa da entrevista com Gretchen. Espero Kelly mexer no chá. Há um saco de supermercado no canto da cozinha de Evelyn. Está cheio de roupas, com um par de calças brancas saindo pela boca. A casa de Evelyn é muito arrumada. Não sei por que ela nunca fez nada com esse saco. Kelly começa a falar devagar e eu começo a datilografar, grata pelo ritmo calmo. Ela olha para o alto como se visse uma tela de cinema atrás de mim, onde aparecem as cenas que ela descreve. Trabalhei para a Dona Margaret durante 38 anos. A Dona Margaret tinha uma nenenzinha que sofria de cólica e a única coisa que aliviava a dor era segurar ela. Então, fiz uma tira de pano. Amarrei a tira na minha cintura e carreguei ela para cima e para baixo o dia todo, durante um ano inteiro. Aquele neném quase me quebrou as costas. Eu fazia compressas de gelo todas as noites e ainda faço. Mas eu amava aquela criança, eu amava a Dona Margaret. Ela beberica o chá enquanto datilografa as últimas palavras.
Olho para ela e ela continua. A dona Margaret sempre fez eu prender o cabelo embaixo de um lenço. Dizia que sabia que gente de cor não lava o cabelo. Contava todas as peças de prata depois que eu as polia. Quando a dona Margaret morreu de problemas de senhoras 30 anos depois, eu fui ao enterro. O marido dela me abraçou, chorou nos meus braços. Quando terminou, ele me entregou um envelope. Lá dentro, uma carta da dona Margaret dizendo: obrigada por fazer passar a dor do meu neném. Nunca me esqueci. Kelly tira os óculos de aro preto e seca os olhos. Se alguma mulher branca ler a minha história, é isso que quero que elas saibam. Dizer obrigada quando é de coração, quando você lembra o que alguém fez por você. Ela balança a cabeça e olha para baixo, para a mesa riscada. É muito bom. Kelly levanta os olhos para mim, mas não consigo encará-la. Eu só preciso de um segundo, digo. Pressiono a mão sobre a testa. Não posso deixar de pensar em Constantine. Nunca agradeci a ela, não como deveria. Nunca me ocorreu que eu não teria a oportunidade de fazê-lo. Está se sentindo bem, dona Skeeter? Pergunta Evelyn. Estou bem, digo. Vamos continuar. Kelly passa para a próxima história. A caixa de sapato amarela do Dr. Skoll está sob a bancada atrás de mim, ainda cheia de envelopes. Exceto por Gretchen, todas as 10 mulheres pediram que o dinheiro fosse para a educação dos meninos de Willie May. Capítulo 20. A família Phelan está tensa, aguardando sobre os degraus de tijolos da casa do senador Whitworth. A casa fica no centro da cidade, na North Street. É grande e tem colunas brancas devidamente ornadas de azaleias. Uma placa dourada a declara um sítio histórico. Lamparinas a querosene emitem uma luz bruxuleante, apesar do sol das 6 da tarde. Mãe, sussurro, pois não consigo repetir vezes suficientes. Por favor, não se esqueça do que conversamos. Eu já disse que não vou falar. Ela toca o alfinete que está segurando o seu cabelo, a menos que seja apropriado. Estou vestindo a nova saia Lady Day azul clara e um casaco combinando. Papai, seu paletó preto de ir a funerais. Seu cinto está apertado demais para se sentir confortável. Mamãe está usando um vestido branco liso. Como uma noiva do interior usando um vestido barato, penso de repente e sinto uma onda de pânico à ideia de que nos arrumamos demais, todos nós. Mamãe vai falar do fundo fiduciário da garota feia e nós parecemos interioranos numa grande e maldita visita à cidade. Papai afrouxa um pouco o cinto, está deixando sua calça toda pregueada. Ele franze o senho para mim e olha para as próprias calças. Eu nunca disse a meu pai o que fazer. A porta se abre. Boa noite, uma mulher de cor no uniforme branco nos cumprimenta. Eles estão aguardando os senhores. Atravessamos o hall de entrada e a primeira coisa que vejo é o lustre brilhante, resplandecente de luz. Meus olhos se erguem para o redemoinho vazio da escada e é como se estivéssemos dentro de uma gigantesca concha do mar. Ora, olá! Baixo os olhos da minha divagação, a senhora Whitworth está entrando no hall ao som de saltos altos com as mãos estendidas à frente. Ela está usando um traje como o meu, graças a Deus, mas carmim. Quando ela mexe a cabeça, o cabelo loiro acinzentado não se move, um só milímetro. Olá, senhora Whitworth, sou Charlotte Blondeau Cantrell Phelan. Muito obrigada por nos receber. Encantada, diz ela, e aperta as mãos dos meus pais. Eu sou Francine Whitworth. Sejam bem-vindos à nossa casa. Ela se vira para mim. E você deve ser Eugênia, ora. É tão bom finalmente conhecê-la. A senhora Whitworth pega meu braço e me olha nos olhos. Os dela são azuis, lindos como água fresca. Seu rosto em torno dos olhos é suave. Em cima dos seus sapatos de salto, pele de pêssego, ela é quase da minha altura. É um prazer conhecê-la, digo. Stuart me falou muito da senhora e no senador. Ela sorri e desliza a mão pelo meu braço. Fico sem ar quando um dente do seu anel belisca minha pele. Aí está ela, atrás da senhora Whitworth, um homem alto, grande como um touro, se move pesadamente na minha direção. Ele me abraça com força, me segurando contra si, e então desfaz o abraço com a mesma rapidez. Eu disse para o pequeno Stu, um mês atrás, para trazer essa moça aqui em casa, mas, francamente, ele baixa a voz. Ele ainda está um pouco ressabiado depois da outra. Fico ali piscando. É um prazer conhecê-lo, senhor.
O senador ri sonoramente. Você sabe que estou apenas brincando, diz ele. Me dá mais um abraço drástico, acompanhado de tapinhas nas costas. Eu sorrio e tento recuperar o fôlego. Lembrar a mim mesma que ele é pai só de garotos. Ele se vira para a mamãe, se curva solenemente e estende a mão. Olá, senador, diz mamãe. Eu sou Charlotte. É um prazer conhecê-la, Charlotte. E você me chama de Stuley. Todos os meus amigos me chamam assim. Senador, diz papai e aperta a mão dele com vigor. Muito obrigada por tudo que o senhor fez naquela lei agrária. Representou uma diferença e tanto. Ora, aquele Billups tentou sapatear em cima dela e eu disse para ele, falei, Chico, se o Mississippi não tem algodão, diabos, então o Mississippi não tem nada. Ele dá um tapa no ombro do papai e percebo como meu pai parece pequeno ao lado dele. Entrem todos vocês, diz o senador. Não consigo falar de política sem um drink na mão. O senador avança pesado, saindo do hall. Papai o segue, e eu tremo à vista de um pouco de lama na parte de trás do sapato dele. Mais uma esfregada teria dado cabo, mas papai não está acostumado a usar sapato social no sábado. Mamãe o segue para fora do hall e eu dou uma última olhadela para o enorme e reluzente lustre. Quando viro, vejo a empregada olhando para mim de junto da porta. Sorrio para ela e ela acena a cabeça. Então ela acena de novo e deixa os olhos caírem para o chão. Oh, meu grau de nervosismo sobe como um redemoinho na minha garganta quando me dou conta. Ela sabe. Fico ali parada, congelada, à constatação de como a minha vida se tornou dupla. Ela podia muito bem aparecer na casa de Abilene, começar a me contar como é trabalhar para o senador e a mulher. Stuart ainda está vindo de Shreveport, brada o senador. Tem um grande negócio estourando por lá, parece. Tento não pensar na empregada e respiro fundo. Sorrio como se tudo estivesse bem, perfeitamente bem. Como se eu já tivesse conhecido muitos pais de namorados antes. Vamos para uma sala de estar formal com frisos no teto e poltronas de veludo azul tão cheia de móveis pesados que mal se pode ver o chão. O que posso servir para vocês beberem? O Sr. Whitworth sorri como se oferecendo doces para crianças. Ele tem uma testa larga, pesada e os ombros de um velho jogador de futebol americano. Suas sobrancelhas são grossas e espetadas. Elas se mexem quando ele fala. Papai pede uma xícara de café, mamãe e eu chá gelado. O sorriso do senador murcha e ele olha para a empregada, mandando ela providenciar essas bebidas mundanas. No canto, ele serve para si e para a mulher uma bebida marrom. O sofá de veludo geme quando ele se senta. Sua casa é adorável. Ouvi falar que é a atração principal da excursão, diz mamãe. Isso é o que a mamãe está morrendo de vontade de comentar desde que ficou sabendo do jantar. Mamãe fez parte do conselho dos lares históricos do condado de Highland desde sempre. Mas se refere à turnê dos lares históricos de Jackson como algodão do bom comparado às deles. Vocês fazem algum tipo de ensinação ou usam roupas especiais para as visitas guiadas? O senador e a senhora Whitworth trocam um olhar. Então a senhora Whitworth sorri. Tiramos ela da excursão este ano. Era demais. Tiraram? Mas é uma das casas mais importantes de Jackson. Ora, ouvi falar que os Shermans dizem que era casa bonita demais para ser incendiada. A senhora Whitworth limita a concordar. Dá uma fungada. Ela é 10 anos mais nova que a minha mãe, mas parece mais velha, especialmente agora, que o rosto dela ficou mais comprido e empertigado. Certamente vocês sentem algum tipo de obrigação pelo bem da história, diz mamãe, e lança-lhe um olhar que diz para ela abandonar o assunto. Ninguém diz nada por um segundo, e então o senador ri alto. Houve uma certa confusão, despeja ele. A mãe de Patrícia Van Denver é presidente do conselho. Então, depois de toda aquela escaramuça com as crianças, decidimos que seria melhor tirar a casa da excursão. Olho para a porta, rezando para que Stuart chegue de uma vez. É a segunda vez que ela foi mencionada. A senhora Whitworth lança um olhar enregelante para o senador. Bem, e o que é que podemos fazer, Francine? Nunca mais falar nela? Mandamos construir o maldito gazebo lá atrás para o casamento. A senhora Whitworth respira fundo e eu me lembro de que Stuart me falou sobre o senador saber apenas parte da história, mas que a mãe dele sabe a história inteira. E o que ela sabe deve ser muito pior do que só uma escaramuça. Eugênia, a senhora Whitworth sorri. Se entendi bem,
Você quer ser escritora. Que tipo de coisas você gosta de escrever? Trato de sorrir novamente, de um assunto delicado para outro. Eu escrevo a coluna da senhora Myrna no Jackson Journal. Sai todas as segundas-feiras. Oh, acho que Bessie lê essa coluna, não lê, Stuley? Vou perguntar a ela quando for à cozinha. Bem, se ela não lê, com certeza vai passar a ler agora. O senador ri. Stuart disse que você estava querendo tratar de assuntos mais sérios. Algum em particular? Agora todos estão olhando para mim, inclusive a empregada, diferente da que abriu a porta enquanto me entrega um copo de chá. Não olho para o rosto dela, apavorada com o que posso ver. Estou trabalhando em alguns... Eugênia está escrevendo sobre a vida de Jesus Cristo. Mamãe se intromete e me lembro da minha mentira mais recente para encobrir as saídas noturnas, chamando-as de pesquisa. Bem, aquece a senhora Whitworth, parecendo impressionada. Esse com certeza é um assunto louvável. Tento sorrir, detestando o som da minha própria voz. É tão importante? Lanço o olhar para a mamãe. Ela está sorrindo. A porta da frente se fecha, lançando todas as lamparinas num tremeliscar furioso. Me desculpem o atraso. Stuart aparece, todo amassado do carro, vestindo seu casaco esportivo. Ficamos em pé e a mãe estende os braços para ele, mas ele vem direto para mim. Põe as mãos sobre os meus ombros e beija minha bochecha. Me desculpe, sussurra ele e eu expiro, finalmente relaxando. Viro-me e vejo a mãe dele sorrindo como se eu tivesse pego a melhor toalha de visitas e limpado minhas mãos sujas nela. Sirva-se de um drink, filho. Sente-se, diz o senador. Com seu drink na mão, Stuart se acomoda ao meu lado no sofá, aperta minha mão e não a larga. A senhora Whitworth dá um olhar para nossas mãos entrelaçadas e diz: Charlotte, que tal eu mostrar a casa para você e Eugênia? Nos 15 minutos seguintes, acompanho mamãe e a senhora Whitworth de um quarto cheio de ostentação para outro. Mamãe se engasga diante de um legítimo buraco de bala Yankee na sala da frente, a bala ainda alojada da madeira. Há cartas de soldados confederados sobre uma escrivaninha confederada, óculos antigos e lenços estrategicamente dispostos. A casa é um altar à Guerra Civil da União e me pergunto como deve ter sido para Stuart crescer numa casa onde não se podia tocar em nada. No terceiro andar, mamãe perde a fala diante de uma cama de dossel onde Robert e Lee dormiu. Quando finalmente descemos por uma escadaria secreta, fico olhando as fotos de família no corredor. Vejo Stuart e seus 2 irmãos ainda bebês. Stuart segurando uma bola vermelha. Stuart no traje de batismo, no colo de uma mulher de cor, que está usando um uniforme branco. Mamãe e a senhora Whitworth seguem pelo corredor, mas eu continuo olhando, pois há algo profundamente afetuoso no rosto de Stuart quando menino. Suas bochechas eram fofas e os olhos azuis, herdados da mãe, cintilam do mesmo jeito que agora. O cabelo era do mesmo amarelo claro de um dente de leão. Aos 9 ou 10 anos, ele posa com um rifle de caça e um pato. Aos 15, ao lado de um veado morto. Ele já é bonito, forte. Peço a Deus que ele nunca veja as minhas fotos de adolescente. Dou mais alguns passos e vejo a formatura da escola. Stuart orgulhoso em um uniforme da escola militar. No centro da parede há um espaço vazio sem moldura, um retângulo de papel de parede ligeiramente mais escuro. Uma fotografia que foi tirada de lá. Papai, será que basta de... Ouço Stuart dizer, a voz tensa, mas com a mesma rapidez fez-se silêncio. O jantar está servido. Ouço uma empregada anunciar e eu refaço meu caminho de volta até a sala de estar. Todos nós nos dirigimos à sala de jantar para uma mesa longa e escura. Os Phelan estão sentados a um lado da mesa, os Whitworth no outro. Estou na diagonal de Stuart, colocada o mais longe possível dele. Ao redor da sala, os lambris foram pintados de forma a representar cenas de tempos pré-guerra civil. Negros felizes colhendo algodão, cavalos puxando carroças, estadista de barba branca sobre os degraus do nosso Capitólio. Esperamos enquanto o senador se demora na sala de estar. Já estou indo, vocês vão começando. Ouço o barulho de gelo, o tilintar de uma garrafa sendo 2 vezes colocada sobre uma superfície dura antes de ele finalmente chegar e se sentar à cabeceira da mesa.
Saladas Waldorf são servidas. Stuart olha para mim e sorri a cada poucos minutos. O senador Whitworth se debruça para o lado de papai e diz: Eu vim do nada, sabe? Condado de Jefferson, Mississippi. Meu pai torrava amendoins a 11 centavos a onça. Papai balança a cabeça. Mais pobre do que o do condado de Jefferson é difícil. Observe enquanto a mamãe corta um pedaço minúsculo de maçã. Ela hesita, mastiga por um tempão, estremece ao engolir. Ela não deixou que eu contasse aos pais de Stuart sobre seu problema de estômago. Em vez disso, mamãe derrama elogios degustatórios à senhora Whitworth. Mamãe vê esse jantar como um lance importante do jogo chamado Será que a minha filha vai agarrar o seu filho? Os jovens se divertem tanto na companhia um do outro, mamãe sorri. Ora, Stuart vai lá em casa nos visitar quase 2 vezes por semana. É mesmo, disse a senhora Whitworth. Ficaríamos encantados se a senhora e o senador pudessem ir até a nossa quinta alguma hora dessas para jantar, dar um passeio no pomar. Olho para a mamãe. Quinta é um termo meio fora de moda que ela gosta de usar para dourar um pouco a fazenda, enquanto pomar é uma macieira que não dá frutos, uma pereira com problema de larvas. Mas a senhora Whitworth, de repente, ficou com a boca rígida. 2 vezes por semana, Stuart? Eu não fazia ideia que você vinha tanto à cidade. O garfo de Stuart para no ar. Ele lança um olhar envergonhado para a mãe. Vocês são tão jovens, a senhora Whitworth sorri. Divirtam-se um pouco. Não há necessidade nenhuma de as coisas ficarem sérias assim tão rápido. O senador coloca o cotovelo sobre a mesa. Para uma mulher que praticamente pediu a mão do outro em casamento, ela estava com bastante pressa. Pai, diz Stuart entre dentes, deixando o garfo cair sobre o prato. A mesa fica em silêncio, exceto pela mastigação cuidadosa e metódica de mamãe, tentando transformar comida sólida em pasta. Toco o arranhão do meu braço ainda rosado. A empregada coloca frango empanado nos nossos pratos, além de um montinho de molho à base de maionese, e todos nós sorrimos aliviados pelo gelo sendo quebrado. Enquanto comemos, papai e o senador conversam sobre o preço do algodão, sobre gorgulhos. Ainda posso ver a raiva no rosto de Stuart de quando o senador mencionou Patrícia. Olho para ele a cada poucos segundos, mas a raiva não parece estar diminuindo. Eu me pergunto se foi sobre isso que eles discutiram antes, quando eu estava no corredor. O senador se reclina na cadeira. Você viu aquela reportagem que fizeram na revista Life? Um número antes de Medgar Evers, sobre, como é mesmo o nome dele? Carl Roberts. Levanto os olhos, surpresa ao ver que o senador dirige a pergunta para mim. Pisco, confusa, esperando que seja por causa do meu trabalho no jornal. Ele foi linchado por dizer que o governador era... Paro. Não porque tenha esquecido das palavras, mas porque me lembro muito bem delas. Patético, diz o senador, agora se voltando para o meu pai, com a moral de um mendigo. Respiro, aliviada que o foco da atenção não está mais sobre mim. Olho para Stuart tentando avaliar sua reação. Nunca perguntei sua opinião quanto aos direitos civis, mas acho que ele não está prestando atenção na conversa. A raiva em torno da boca dele se tornou insípida e fria. Meu pai limpa a garganta. Vou ser franco, diz ele lentamente. Fico doente em ouvir a respeito desse tipo de brutalidade. Em silêncio, o papai deposita o garfo sobre o prato. Ele olha nos olhos do senador. Tenho 25 negros trabalhando nos meus campos e se alguém tocar num fio de cabelo deles ou de suas famílias... O olhar de papai é firme. Então ele baixa os olhos. Tenho vergonha às vezes, senador. Vergonha do que acontece no Mississippi. Os olhos de mamãe estão arregalados, fixos em papai. Fico chocada em ouvir a sua opinião. Até mesmo mais chocada por ele ter expressado isso nesta mesa, para um político. Lá em casa, os jornais são dobrados de forma que as fotografias fiquem viradas para baixo. Troca-se o canal de TV quando as questões raciais são abordadas. De repente fico muito orgulhosa do meu pai, por muitas razões. Por um segundo, juro, vejo esse orgulho nos olhos de mamãe também, por trás de sua preocupação de que papai possa ter ofuscado o meu futuro. Olho para Stuart e seu rosto demonstra preocupação, mas em que sentido? Não sei dizer. O senador tem os olhos fixos em papai.
Vou lhe dizer uma coisa, Carlton, diz o senador. Ele revira o gelo no seu copo. Bessie, me traga outro drink, por favor. Ele entrega o copo à empregada. Ela volta rapidamente com outro copo, cheio. Essas não foram palavras sábias para serem ditas sobre o nosso governador, diz o senador. Concordo 100%, fala papai. Mas o que tenho me perguntado ultimamente é, são verdadeiras? Stuley, sibila a senhora Woodward. Mas então, igualmente rápido, ela sorri e se endireita. Ora, Stuley, diz ela como se falando com uma criança. Nossos convidados não querem se envolver na sua política durante... Francine, deixe-me falar o que penso. Deus sabe que não posso fazer isso das 9 às 5, então deixe-me falar o que eu acho na minha própria casa. O sorriso da senhora Whitworth não cede, mas um toque rosado surge nas suas bochechas. Ela estuda as rosas brancas no centro da mesa. Stuart olha fixamente para o prato, com a mesma raiva fria de antes. Ele não olhou para mim, desde o frango. Todo mundo fica em silêncio, e então alguém muda de assunto para falar sobre o tempo. Quando o jantar finalmente termina, pedem que a gente vá para a varanda atrás da casa para drinks e café. Stuart e eu nos demoramos um pouco no corredor. Eu toco no seu braço, mas ele o retira. Eu sabia que ele ia ficar bêbado e começar a falar de tudo. Stuart, está bem. Digo porque acho que ele está falando sobre as opiniões políticas do pai. Estamos todos nos divertindo. Mas Stuart está suando, parece febril. É Patrícia isso, Patrícia aquilo, a noite inteira, diz ele. Quantas vezes ele consegue mencionar o nome dela? Esqueça isso, Stuart, está tudo bem. Ele passa a mão sobre o cabelo e olha para os lados, menos para mim. Começo a ter a sensação de que para ele sequer estou ali. E então me dou conta de algo que eu soube a noite inteira. Ele está olhando para mim, mas pensando nela. Ela está em toda parte. Na raiva nos olhos de Stuart, nas línguas do senador e da senhora Whitworth, na parede onde de certo esteve a fotografia dela. Digo a ele que preciso ir ao toalete. Ele me acompanha pelo corredor. Encontre-se conosco lá atrás, diz ele, mas não sorri. No banheiro encaro o meu reflexo, digo para mim mesma que é só hoje. Tudo vai ficar bem depois que estivermos fora desta casa. Saindo do banheiro, passo pela sala de estar, onde o senador está se servindo de mais uma dose. Ele ri consigo mesmo, respinga a bebida na própria camisa, então olha ao redor para verificar se alguém viu. Tento passar pé ante pé até a porta antes que ele me veja. Aí está você, ouço ele exclamar, enquanto tento me esgueirar. Volto lentamente até a porta e o rosto dele se acende. O que foi? Se perdeu? Ele vem até o hall. Não, senhor, eu só estava indo me encontrar com todo mundo. Vem aqui, mocinha. Ele coloca o braço ao meu redor e o cheiro de bourbon queima os meus olhos. Vejo que a parte da frente da sua camisa está molhada. Está se divertindo? Sim, senhor, muito obrigada. Bem, a mãe de Stuart, não deixe ela assustar você. Ela é super protetora, só isso. Oh, não, ela está sendo muito gentil, está tudo ótimo. Lanço um olhar para o hall, onde se podem ouvir as vozes deles. Ele suspira e olha para longe. Passamos um ano difícil com Stuart. Imagino que ele tenha lhe contado o que aconteceu. Faço que sim, sentindo minha pele pinicar. Oh, foi muito ruim, diz ele, muito ruim. De repente ele sorri. Olha aqui. Olhe só quem está vindo cumprimentá-la. Ele fisga um cachorrinho branco e enrola no braço como uma toalha de tênis. Diga oi, Dixie, cantarola ele. Diga oi para a senhorita Eugênia. O cachorro se debate, afasta o focinho do cheiro forte da camisa. O senador me olha com uma expressão vazia. Acho que ele esqueceu o que estou fazendo ali. Eu estava indo para a varanda dos fundos, digo. Vamos, vem aqui. Ele me puxa pelo cotovelo e me conduz para uma porta almofadada. Entro em um cômodo pequeno, com uma escrivaninha pesada, uma luz amarela brilhando mortiçamente nas paredes verde escuro. Ele fecha a porta atrás de mim e eu imediatamente sinto o ar mudar, ficar pesado e claustrofóbico. Olhe, todo mundo diz que eu falo demais depois de algumas doses, mas o senador aperta os olhos na minha direção como se fôssemos velhos comparsas. Quero lhe dizer uma coisa. O cachorro desistiu de lutar, sedado pelo cheiro da camisa. Repentinamente, fico desesperada para ir falar com Stuart, como se eu estivesse perdendo a cada minuto que fico longe dele. Eu recuo.
Acho que é melhor eu ir me encontrar. Procuro a maçaneta da porta com a certeza de que estou sendo terrivelmente rude, mas sem conseguir suportar o ar ali dentro, o cheiro da bebida e do charuto. O senador suspira, balança a cabeça afirmativamente enquanto eu estou com a mão na maçaneta. Oh, você também é? Ele se reclina contra a escrivaninha, parecendo derrotado. Começa a abrir a porta, mas o olhar no rosto do senador é o mesmo olhar perdido que Stuart tinha quando apareceu na varanda da casa dos meus pais. Sinto que não tenho alternativa senão perguntar. Eu também o quê, senhor? O senador olha para o retrato da senhora Whitworth, enorme e frio, pendurado na parede do seu escritório como um aviso. Eu vejo só isso nos seus olhos. Ele sorri com amargura. E aqui estava eu, esperando que você fosse aquela que, pelo menos, simpatizaria com o velho. Quero dizer, se você se juntasse a esta velha família. Olho para ele, atingida pelas suas palavras. Juntasse a esta velha família. Eu não tenho nada contra o senhor, digo, mexendo os pés. Não quero enterrá-lo nos nossos problemas, mas as coisas têm andado difíceis aqui, Eugênia. Ficamos doentes de preocupação depois dessa confusão no ano passado, com a outra. Ele balança a cabeça e olha para o copo na mão. Stuart, ele simplesmente abandonou o apartamento dele em Jackson, levou tudo para a casa de campo de Vicksburg. Sei que ele ficou muito chateado, digo, ao passo que, na verdade, não sei quase nada. Ficou como morto, isso sim. Diabos, eu ia até lá para vê-lo, e lá estava ele sentado na frente da janela descascando nozes. Nem mesmo comia as nozes, só tirava a casca e jogava no lixo. Não falou comigo nem com a mãe durante meses. Ele se dobra sobre si mesmo, esse homem gigantesco como um touro, e eu quero escapar e tranquilizá-lo ao mesmo tempo. Ele parece tão patético, mas então ele levanta para mim seus olhos injetados e diz: parece que faz 10 minutos que eu estava ensinando a ele como carregar seu primeiro rifle, pegar a primeira pomba. Mas desde a história com aquela garota, ele ficou diferente. Ele não me conta nada. Eu só quero saber, o meu filho está bem? Eu acho que sim, mas honestamente não tenho certeza. Desvio o olhar dentro de mim e começo a perceber que não conheço Stuart. Se isso o danificou tanto e ele não consegue sequer confessar comigo a respeito, então o que eu sou para ele? Só uma distração? Algo sentado ao lado dele para fazê-lo não pensar sobre aquilo que o está arrasando por dentro? Olho para o senador e tento pensar em algo reconfortante, algo que a minha mãe diria, mas tudo fica em silêncio. Francine me esfolaria vivo se soubesse que estou perguntando isso a você. Não tem problema, senhor, digo. Não me importa o que o senhor tenha perguntado. Ele parece exaurido e tenta sorrir. Obrigado, querida. Vá lá com meu filho, já me junto a vocês. Fujo para a varanda dos fundos e me aproximo de Stuart. Trovões rompem o céu, dando-nos um flash dos jardins assustadoramente brilhantes. Então a escuridão traga tudo de novo. O gazebo esquelético paira ao final da alameda do jardim. Eu me sinto enjoada por causa de um cálice de sherry que bebi depois do jantar. O senador aparece com uma aparência curiosamente mais sóbria, vestindo uma camisa limpa, xadrez e passada, exatamente como a última. Mamãe e a senhora Whitworth estão dando uma volta apontando para algumas rosas raras que pendem na direção da varanda. Stuart coloca a mão nos meus ombros. Ele está melhor de alguma forma, mas eu estou cada vez pior. A gente pode? Aponto para dentro e Stuart me segue até ali. Eu paro no corredor que dá para a escadaria secreta. Tem muita coisa que eu não sei sobre você, Stuart, digo. Ele aponta para a parede de fotografias atrás de mim, incluindo o espaço vazio. Bem, está tudo aqui. Stuart, seu pai, ele me falou. Tento encontrar uma forma de colocar a questão. Ele estreita os olhos para mim. Ele disse o quê? Como foi ruim? Como foi difícil para você, digo. O que aconteceu com Patrícia? Ele não sabe nada. Ele não sabe quem foi, nem o que foi, ou... Ele se encosta na parede e cruza os braços e vejo aquela mesma raiva de novo, profunda e vermelha. Ele está imerso nela. Stuart, você não precisa me contar agora, mas uma hora nós vamos ter que conversar sobre isso. Fico surpresa ao ver como pareço confiante, quando na verdade eu certamente não me sinto assim. Ele me olha fundo nos olhos, encolhe os ombros.
Ela dormiu com outra pessoa. Pronto. Alguém que você conhece? Ninguém conhecia ele. Era um desses sanguessugas, sempre rodeando a faculdade, tentando convencer os professores a fazerem alguma coisa em relação às leis integracionistas. Bem, ela com certeza fez alguma coisa. Você quer dizer que ele era um ativista pelos direitos civis? É isso, agora você sabe. Ele era de cor? Engulo em seco ao pensamento das consequências que isso poderia ter, porque mesmo para mim seria horríveis, desastrosas. Não, ele não era de cor. Ele era escória, um Yankee de Nova York, do tipo que você vê na TV, com cabelo comprido e cartazes pedindo paz. Procuro na minha cabeça a pergunta certa a fazer, mas não consigo pensar em nada. Sabe qual é a parte mais doida, Skeeter? Eu podia ter superado isso. Eu podia tê-la perdoado. Ela me pediu perdão, disse o quanto estava arrependida, mas eu sabia que, se algum dia vazasse a informação sobre quem ele era, que a nora do senador Whitworth tinha ido para a cama com um maldito Yankee ativista, isso acabaria com meu pai. Arruinaria a carreira dele num piscar de olhos. Ele estala os dedos. Mas o seu pai, na mesa, ele disse que pensa que o Ross Barnett está errado. Você sabe que não é assim que funciona. Não importa o que ele acha. É o que o Mississippi acha. Ele está concorrendo ao Senado Federal agora no outono, e eu tenho a má sorte de saber disso. Então você rompeu com ela por causa do seu pai? Não, rompi com ela porque ela me traiu. Ele baixa os olhos para as mãos e posso ver a vergonha o consumindo. Mas não a aceitei de volta por causa do meu pai. Stuart, você ainda é apaixonado por ela? Pergunto e tento sorrir como se isso não fosse nada, apenas uma pergunta, apesar de eu sentir o sangue fugindo para os meus pés. Sinto que vou desmaiar perguntando isso. O corpo dele cede um pouco contra o papel de parede de padrões dourados. A voz dele sai mais suave. Você jamais faria isso. Mentir desse jeito, não comigo, nem com ninguém. Ele não faz ideia do número de pessoas para as quais eu estou mentindo, mas essa não é a questão. Me responda, Stuart, você é? Ele esfrega as têmporas, estendendo os dedos em cima dos olhos. Escondendo os olhos, é o que eu penso. Acho que a gente devia dar um tempo, sussurra ele. Estendo a mão na direção dele, com um reflexo, mas ele recua. Preciso de um tempo, Skeeter. Espaço, acho. Preciso ir trabalhar e furar poços de petróleo e acertar a cabeça por uns tempos. Sinto minha boca se abrir. Lá na varanda, ouço os chamados suaves dos nossos pais. É hora de ir embora. Sigo o Stuart até a frente da casa. Os Whitworth param no saguão com a escada espiralada enquanto os 3 Phelan se dirigem para a porta. Em um coma distante, escuto enquanto todos clamam para que se faça de novo na casa dos Phelan na próxima vez. Digo até logo, obrigada, minha própria voz soando estranha para mim. Stuart acena dos degraus e sorri na minha direção para que nossos pais não percebam que algo mudou. Capítulo 21. Estamos na sala de estar íntima, mamãe, papai e eu, olhando para a caixa metálica na janela. É do tamanho de um motor de caminhão, com saliências em formato de alças, reluzente por causa do cromado, brilhante de esperança pelos tempos modernos. Feathers, está escrito. Quem são esses Feathers, afinal de contas? Pergunta mamãe. De onde são essas pessoas? Vá lá e gire o botão, Charlotte. Oh, não posso, é muito cafona. Jesus. Mãe, o Dr. Neil disse que você precisa. Agora, atenção. Meus pais arregalam os olhos para mim. Eles não sabem que Stuart rompeu comigo depois do jantar dos Whitworth, nem do alívio que espero dessa máquina, que cada minuto que sinto tanto calor, tão malditamente chamuscada e ferida, eu acho que posso pegar fogo. Giro o botão para 1. Em cima das nossas cabeças, as lâmpadas do lustre enfraquecem. O ronco aumenta devagar, como que abrindo caminho montanha acima. Observo alguns fios de cabelo de mamãe se erguerem lentamente no ar. Oh, nossa! Mamãe fala e fecha os olhos. Ela tem estado tão cansada e sua úlcera tem piorado. Dr. Neil disse que refrescar a casa pelo menos a faria se sentir mais confortável. Nem está na potência máxima. Digo e viro mais um pouco o botão para 2. O ar é soprado como um pouco mais de força agora. Fica mais frio e nós 3 sorrimos, com o suor evaporando das nossas testas.
Ora, diabos, vamos ligar no máximo, disse papai, virando o botão para 3, que é a regulagem mais alta, mais fria, mais maravilhosa de todas. E mamãe dá umas risadinhas. Ficamos ali parados, boquiabertos, como se fosse possível comer o ar-condicionado. As luzes se acendem de novo, o ronco fica ainda mais alto, nosso sorriso se abre ainda mais. E então tudo para, morre. Escuridão. O que aconteceu? Pergunta mamãe. Papai olha para o teto, vai até o corredor. Esse troço maldito derrubou a chave de luz. Mamãe abana o pescoço com um lenço. Céus, Carlton, vai consertar. Durante 1 hora, papai e Jameso lidam com interruptores e ferramentas, há barulho de botas na varanda. Depois de eles arrumarem a eletricidade e eu ouvir um sermão do papai sobre nunca mais girar o botão até o 3, senão a casa vai explodir, mamãe e eu observamos enquanto uma fina camada de água gelada se condensa nas janelas. Mamãe cabeceira na sua cadeira azul, estilo Rainha N, com o cobertor verde puxado até o peito. Espero até ela pegar no sono. Observo o ronco suave, o franzido da sua testa. Na ponta dos pés, desligo todas as lâmpadas, a televisão, tudo que consome energia no andar de baixo, menos o refrigerador. Fico diante da janela e desabotoo a minha blusa. Com cuidado, giro o botão até o 3, porque quero não sentir nada. Quero congelar por dentro. Quero que o frio gelado sopre diretamente no meu coração. A energia se vai novamente em cerca de 3 segundos. Durante as 2 semanas seguintes, faço uma imersão nas entrevistas. Deixo a máquina de escrever na varanda dos fundos e trabalho quase o dia inteiro e noite adentro. As telas contra insetos dão ao verde do jardim dos campos uma aparência nevoada. Às vezes me pego olhando para longe para os campos, mas não estou ali. Estou nas velhas cozinhas de Jackson com as empregadas, acaloradas e suadas em seus uniformes brancos. Sinto os corpos macios de bebês brancos respirando contra o meu. Sinto o que Constantine sentiu quando mamãe me trouxe do hospital e me entregou a ela. Deixo que suas memórias de cor me desviem da minha própria e miserável vida. Skeeter, faz semanas que não temos notícias de Stuart, diz mamãe pela 8ª vez. Ele não está aborrecido com você, está? No momento estou escrevendo a coluna da senhora Myrna. Outrora adiantada em 3 meses, de algum jeito estou quase perdendo o meu prazo de entrega. Ele está bem, mamãe. Ele não precisa ligar todos os minutos do dia. Mas então minha voz amolece. A cada dia ela parece mais magra, a magreza da sua clavícula basta para amainar minha irritação com o comentário. Ele só está viajando, mamãe. Isso parece aplacá-la por um momento e conto a mesma história para Elizabeth, com alguns detalhes a mais para Riley, me beliscando para conseguir suportar seu sorriso insípido. Mas não sei o que dizer a mim mesma. Stuart precisa de espaço e tempo, como se estivéssemos falando de física e não de um relacionamento humano. Então, em vez de ficar sentindo pena de mim mesma a cada minuto do dia, eu trabalho. Datilografo. Suo. Quem diria que uma briga de amor seria tão quente, diabos? Quando mamãe está deitada em sua cama, levo minha cadeira até o ar-condicionado e enfio a cara na frente dele. Em julho, ele se torna um santuário metálico. Encontro Pascogola fazendo de conta que está espanando com uma mão e enquanto com a outra levanta as tranças diante do aparelho. Não é como se fosse uma nova invenção, o ar-condicionado, mas toda loja da cidade que tem um coloca uma placa na vitrine e inclui uma menção a ele em seus anúncios, pois é algo vital. Faço um cartaz em papelão para a casa dos Phelan, penduro na maçaneta da frente, agora com ar-condicionado. Mamãe sorri, mas finge não achar graça. Em uma rara noite passada em casa, sento com mamãe e papai à mesa de jantar. Mamãe mordisca a comida. Passou a tarde tentando impedir que eu descobrisse que ela estava vomitando. Ela pressiona os dedos no alto da cabeça para aliviar a dor e diz: Eu estava pensando no dia 25. Você acha que é cedo demais para recebê-los? E ainda não consigo contar a ela que Stuart e eu rompemos. Mas vejo no seu rosto que agora à noite ela está se sentindo pior que o normal. Está pálida e tentando permanecer sentada por mais tempo do que na verdade gostaria. Pego suas mãos e digo: Vou verificar, mamãe. Tenho certeza de que 25 está bom. Ela sorri pela primeira vez no dia. Evelyn sorri para a pilha de folhas sobre a mesa da sua cozinha.
Tem 1 polegada de espessura, datilografada em espaço duplo, e começa a se parecer com algo que pode merecer uma prateleira. Evelyn está tão exausta quanto eu, certamente mais, já que ela trabalha o dia inteiro e volta para casa à noite para fazer as entrevistas. Olhe só, diz ela, isso já é quase um livro. Concordo, tento sorrir, mas há muito trabalho ainda a ser feito. Já é quase agosto e, apesar de o prazo ser janeiro, ainda temos mais 5 entrevistas às quais dar o formato final. Com a ajuda de Evelyn, moldei, cortei e organizei os capítulos de 5 mulheres, incluindo o de Minnie, mas eles ainda precisam ser trabalhados. Graças aos céus, o capítulo de Evelyn está pronto. São 21 páginas belamente escritas, simples. Há dúzias de nomes inventados, tanto de personagens brancos quanto de cor, e às vezes é difícil manter a coerência. Durante todo o livro, Evelyn foi Sarah Ross. Minnie escolheu Gertrude Black. Não sei por que razão. Eu escolhi anônimo, embora Elaine Stein ainda não saiba disso. Niceville, Mississippi, é o nome da nossa cidade porque não existe, mas decidimos que o nome de um estado de verdade chamaria a atenção. E já que Mississippi é o pior disponível, achamos que seria melhor usá-lo. Uma brisa sopra da janela e as páginas de cima voejam. Nós duas batemos com as palmas na superfície para pegá-las. Você acha que ela vai querer publicar? Pergunta Evelyn. Quando ficar pronto? Tento sorrir para Evelyn, demonstrar uma falsa confiança. Espero que sim, digo o mais entusiasmada possível. Ela pareceu interessada na ideia e a marcha está se aproximando e... Ouço minha própria voz morrer. Na verdade, não sei se a Sra. Stein vai querer publicá-la. Mas o que eu sei é, a responsabilidade do projeto recai sobre os meus ombros e vejo nos rostos cansados de tanto trabalhar com vincos o quanto as empregadas querem ver esse livro impresso. Estão assustadas, olhando para a porta dos fundos a cada 10 minutos, com medo de serem pegas falando comigo, com medo de serem espancadas, como o neto de Luvênia, ou trucidadas na porta de casa, como o Medgar Evers. O risco que estão correndo é a prova de que querem ver isso impresso, e querem muito. Não me sinto mais protegida só porque sou branca. Costumo olhar por cima dos ombros enquanto dirijo até a casa de Evelyn. O policial que me parou alguns meses atrás é o meu lembrete. Agora sou uma ameaça para toda a família branca na cidade. Apesar de muitas das histórias serem positivas, apesar de celebrarem os elos entre as mulheres e os elos da família, as histórias negativas é que chamarão a atenção dos brancos. Vão fazer o sangue deles ferver e suas mãos se fecharem em punhos. Precisamos manter tudo perfeitamente em segredo. Estou deliberadamente 5 minutos atrasada para a reunião de segunda noite na Liga, nossa primeira reunião em um mês. Riley estava no litoral. Jamais ousaria permitir que se fizesse uma reunião sem a sua presença. Ela está bronzeada e pronta para liderar. Segura seu martelinho de madeira como se fosse uma arma. Ao redor de mim, mulheres sentadas fumam seus cigarros, batem as cinzas em copos transformados em cinzeiros no chão. Mordisco as unhas para não fumar um. Não fumei nos últimos 6 dias. Além do cigarro que falta na minha mão, estou nervosa por causa dos rostos ao meu redor. Facilmente identifico no salão 7 mulheres que são, de alguma forma, relacionadas a alguém do livro. Se é que não aparecem nele. Quero fugir daqui e voltar ao trabalho, mas 2 longas e quentes horas se passam até que Riley finalmente bata o martelo. Até ela parece cansada do som da própria voz. As moças se levantam e esticam os braços. Algumas vão embora, ansiosas para cuidar dos maridos. Outras se demoram um pouco, aquelas que têm a cozinha cheia de crianças e sem nenhuma empregada, que já foi para casa. Junto rapidamente as minhas coisas, esperando conseguir evitar de falar com qualquer pessoa, sobretudo com Riley. Porém, antes de eu conseguir fugir, Elizabeth me vê e acena para mim. Não a vejo há semanas e não posso deixar de falar com ela. Sinto culpa por não ter ido visitá-la. Ela agarra o espaldar da cadeira e se levanta. Está grávida de 6 meses, lenta por causa dos tranquilizantes para grávidas. Como você está? Pergunto. Tudo no corpo dela está igual, a não ser pela barriga grande e inchada. Está sendo melhor dessa vez? Deus, não, é horrível. E ainda tenho 3 meses pela frente. Ficamos as duas quietas.
Elizabeth arrota baixinho e olha para o relógio. Finalmente ela apanha a bolsa, pronta para ir embora, mas então pega a minha mão. Fiquei sabendo, sussurra ela, sobre você e o Stuart. Sinto muito. Olho para baixo, não fico surpresa que ela saiba. Apenas que tenha demorado tanto para as pessoas descobrirem. Não contei a ninguém, mas imagino que Stuart tenha falado. Hoje mesmo de manhã tive que mentir à mamãe e dizer a ela que os Whitworth não estariam na cidade no dia 25, a data do suposto jantar que mamãe está organizando. Desculpa por não ter lhe contado, digo. Não gosto de falar sobre isso. Eu entendo, droga, é melhor eu ir para casa. Hayley provavelmente está tendo um ataque sozinho com ela. Ela lança um único olhar para Hayley. Hayley sorri e a libera com um aceno. Junto rapidamente as minhas anotações e me dirijo para a porta. Antes de atravessá-la, eu ouço. Espere um segundo, sim, Skeeter? Suspiro e me viro e dou de cara com Hayley. Ela está usando um traje marinheiro azul marinho, algo que se vestiria numa criança de 5 anos. As pregas da sua cintura estão esgarçadas, como a sanfona de um acordeão. O salão está vazio agora, exceto por nós duas. Podemos, por favor, conversar sobre isto, senhorita? Ela ergue o boletim mais recente e sei o que está por vir. Não posso ficar. Mamãe está doente. Eu disse para você há 5 meses para publicar o texto sobre o meu projeto. E agora outra semana se passou e você ainda não seguiu minhas instruções. Olho para ela e a minha raiva é repentina, feroz. Tudo aquilo que sufoquei durante meses se ergue e entra em erupção na minha garganta. Não vou publicar esse projeto. Ela olha para mim sem se mexer. Quero esse projeto no boletim antes das eleições, diz ela apontando para o teto. Eu vou recorrer às instâncias superiores, senhorita. Se você tentar me expulsar da liga, eu mesma vou ligar para Genevieve von Hapsburg, na cidade de Nova York. Sibilo, pois acontece que sei que Genevieve é a heroína de Hayley. Ela é a mais jovem presidente nacional da Liga da História. Talvez a única pessoa nesse mundo em quem Hayley tenha medo. De quem Hayley tem medo, mas Hayley sequer pisca. E dizer o que a ela, Skeeter? Que você não está cumprindo suas tarefas? Que você anda carregando por aí material ativista de negros? Estou furiosa demais para permitir que isso me enerve. Eu quero aqueles folhetos de volta, Hayley. Você pegou e eles não são seus. Claro que peguei. Você não tem nada que andar carregando esse tipo de coisa por aí. E se alguém visse? Quem é você para dizer o que eu posso e o que eu não posso carregar? É problema meu, Skeeter. Você sabe tão bem quanto eu que as pessoas não vão comprar uma fatia sequer de pão de ló de uma organização que protege integracionistas raciais. Hayley, preciso ouvi-la dizer. Para quem mesmo o dinheiro dessa fatia de pão de ló está sendo levantado? Ela revira os olhos. Para as pobres crianças famintas da África. Espero que ela entenda a ironia da coisa. Mandar dinheiro para a gente de cor no outro lado do Atlântico, mas não para o outro lado da cidade. Mas uma ideia melhor me ocorre. Vou ligar para Genevieve agora mesmo. Vou contar para ela a hipócrita que você é. Hayley recebe o golpe. Penso por um segundo que encontrei com essas palavras uma rachadura na casca dela. Mas então ela passa a língua nos lábios, dá uma fungada funda e sonora. Sabe, não é de admirar que Stuart Whitworth tenha largado você. Mantenho a mandíbula cerrada para que ela não veja os efeitos que essas palavras têm sobre mim. Mas lá dentro sou uma coluna de mercúrio que cai lentamente. Sinto tudo dentro de mim desaguar no chão. Quero aquelas leis de volta, digo com a voz trêmula. Então publique o projeto. Eu me viro e saio. Jogo a bolsa dentro do Cadillac e acendo um cigarro. A luz do quarto de mamãe está apagada quando chego em casa e dou graças a Deus por isso. Ando pé ante pé pelo corredor até a varanda dos fundos. Fecho a porta de tela que range. Sento a máquina de escrever. Não consigo escrever nada. Olho para os minúsculos quadrados cinza da tela da varanda dos fundos. Olho com tanta força que o atravesso. Sinto alguma coisa dentro de mim se abrir. Estou etérea. Estou louca. Fico surda para aquele telefone estúpido, silencioso. Surda para mamãe enjoando dentro de casa. Para a voz dela que sai pela janela.
Estou bem, Carlton, já passou. Ouço tudo isso e ainda assim não ouço nada. Só um zumbido muito alto nos ouvidos. Pego a bolsa e tiro de lá a página contendo o projeto higiênico de Healy. O papel está amarrotado, até mesmo úmido. Uma mariposa pousa no canto, depois sai voando, deixando uma mancha marrom no pó das suas asas. Com golpes lentos e deliberados, começo a datilografar o boletim. Sarah Shelby vai se casar com Robert Pryor. Por favor, compareça a uma exibição de roupas de bebê organizada por Mary Catherine. Um chá em homenagem aos nossos patrocinadores locais. Então datilografo o projeto de Healy. Coloco-o na segunda página, oposta às fotos. Este é o lugar onde todos com certeza verão a notícia depois de olharem para si mesmos no Summer Fun Jamboree. Só o que consigo pensar enquanto datilografo é: o que Constantine pensaria de mim? E assim termina mais um vídeo. A próxima narradora é a Abeline. Curte o vídeo, compartilha com todas as pessoas que você conhece, por gentileza. Se inscreve no canal, olha a playlist para você acompanhar a leitura completa. Já falta menos da metade para terminar. Daqui a 200 páginas chega o final dessa história. Você está gostando? Espero que sim. Coloca alguma coisa nos comentários como se fosse um carinho para mim. E o like também é como se fosse um abraço. Tchau!